A competência 2, é possível eu zerar a minha redação pela competência 1? Sim, se você escrever ela em outro idioma. Você escrever, vou decidir que eu manjo muito de inglês, então eu vou escrever meu texto em inglês. Sinto muito, vai ser zerada, vai ser anulada, você vai receber nota 0. Posso zerar pela competência 1 como? Se eu escrever menos de 7 linhas. Então, se eu não tiver 7 linhas produtivas, né? Eu zero na minha competência. Eu vou zerar na minha competência 1 se eu, ao invés de escrever, fazer um desenho. Tá? Então, para você zerar na competência 1, você tem que estar, perdoa a palavra, mas no limbo do limbo. Porque não tem como. Já a competência 2, ela tem o poder de zerar sua redação por mais perfeita que esteja, se você fugir do tema. Ou não atender o gênero textual pedido. Qual é o gênero textual da redação? Qual é o gênero textual da redação? Dissertação argumentativa. Isso. Decidi escrever uma narração, uma crônica argumentativa. Mas ela também é argumentativa, mas é uma narração, meu amor. Então, a partir do momento em que você foge do gênero, foge do tipo textual, a sua redação ela é zerada. Ou se você foge do tema. Mas eu tangenciei ao tema. Em vez de eu falar da invisibilidade do trabalho da mulher, eu falei da invisibilidade do trabalho como um todo. Eu tangenciei ao tema. Então, você vai perder pontos, não vai ser zerado. Sim. Fuga é você não falar absolutamente nem do trabalho da mulher e nem da invisibilidade dele. Certo? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então, a competência 2 é aquela de se o corretor lê toda a sua redação e você não falou de nada que está na proposta, você vai ser zerado. Mas não tem um erro de português. Maravilha, parabéns para você. Ele é totalmente coeso. Maravilha, parabéns para você. Fugiu do tema, acabou o assunto. 0. Não tem chance. Tá? E aí eu preciso... O que então é um texto dissertativo argumentativo? O que é dissertativo? Apresentar uma tese. Então, o que é a tese? Você concorda ou não com a proposta? Então, a proposta está dada. Aí eu vou te fazer uma pergunta, que às vezes eu acho que isso acaba confundindo os alunos. Por mais que eu apresentar essa tese... Às vezes vem aquele ponto na minha opinião. Você vai dar a sua opinião, só que você não vai escrever na minha opinião. Certo? Entendi. Então, por exemplo, eu concordo que exista a invisibilidade do trabalho da mulher? Sim, concordo. Por quê? Esse porquê são os seus argumentos. É isso. Eu não posso colocar o sim, concordo. O sim, concordo é a tese. Sim, concordo. Então, assim, eu vou colocar lá, na minha introdução, né? Eu contextualizo com uma situação real, com uma citação, com um livro, com o meu repertório. Aí eu vou colocar, diante disso que eu coloquei de repertório, eu linko com a proposta. Então, eu estou concordando que existe, porque isso está ou ali, de acordo, ou isso vai, no entanto, então vai o oposto disso. Tá? Então, ou vai de encontro ou vai ao encontro. De encontro é junto, ao encontro é o choque. Perfeito. Certo? Então, eu concordo ou não. E pela minha contextualização, eu já digo se eu concordo ou não. E pelo conectivo que eu vou utilizar logo em seguida. Tá, e aí eu concordo por quê? Então, existe essa invisibilidade porque ela é resultado... Então, quando a gente fala da problemática do Enem, ela é sempre o resultado de alguma coisa. Tá? Então, os desafios de surdos no Brasil, porque é o resultado de uma educação ineficiente, é o resultado de uma falta de inclusão. Perfeito. A democratização do cinema, por quê? Porque é um resultado de falta de políticas públicas, de falta de políticas culturais, de falta disso. Tudo bem? Então, por que você concorda que existe uma invisibilidade? Porque existe uma hierarquia velada, existe uma hierarquia de gênero, entendeu? E existe a reprodução de padrões. Perfeito. E aí eu vou discorrer a respeito dessa hierarquia de gênero, né, por uma questão de patriarcado, e existe essa reprodução, o quanto esse patriarcado faz essa reprodução de valores, essa reprodução de estereótipos e assim por diante. Então, eu apresento a minha tese junto com a minha contextualização, que ela já faz isso, Sim. E no final eu dou os meus argumentos de por que eu acho que isso é real ou não é real. Não é real. Você tem a opção de não concordar, só que você precisa argumentar sobre isso. Exato, que é o ponto. E bem argumentado. Tudo bem? Então, a dissertação é a sua tese, os argumentos são os seus porquês. Você junta os dois, e aí você tem uma dissertação argumentativa. Tudo bem? Você vai dar a sua opinião, só que de forma impessoal. Como é que eu faço isso? Utilizando verbos na terceira pessoa. Tranquilo? Que aí é um grande ponto que acaba pegando aí os nossos coleguinhas. Exatamente. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado na competência 2, principalmente com 2 pontos. Fuga do tema e gênero tipo textual.